felizes, né, com a graça de Deus ter concedido o privilégio, né, da Amanda e do pastor Paulo serem pais, e porque até aqui tudo tem corrido bem, e com a bênção do Senhor continuará, né? E, então o chá de fralda é mais esse um motivo de confraternização e um motivo de gratidão, de petição a Deus, né, para que tudo ocorra bem. Eu vou pensar um pouquinho, nós vamos pensar um pouquinho sobre a luz, a importância de sermos luz, a importância da luz, a importância do sol. A importância do sol, todos nós sabemos, desde pequenos, quando estudamos, a importância dele nas plantas, né, em todo o universo. O nosso planeta Terra, por exemplo, ele está na distância perfeita do Sol. Aqui nem faz muito calor a ponto de morrermos e também não é um frio congelante a ponto de não conseguirmos viver. Então o Sol, a luz do Sol é uma luz cheia de importância para todos nós. Em seguida, também podemos pensar na luz elétrica. A luz elétrica, a gente até esquece da importância dela. A gente chega em casa à noite, acende as luzes e se precisar acende de novo, depois apaga e acende novamente. Mas o caso é que quando a gente fica sem energia em casa, a gente vê o quanto que a luz elétrica é importante. E vamos falar também sobre uma outra luz, que é a luz humana. Todos nós temos o dever de sermos luz. Existem pessoas que elas são assim, iluminadas. Quando elas chegam no lugar, elas já vão assim, fazendo com que o ambiente fique claro, brilhoso, né? Outras pessoas são mais apagadas e precisam até se chegar perto dessas pessoas mais iluminadas e mais luminosas, né? E Deus espera que nós sejamos luminosos assim mesmo. Deus nos fez para que fôssemos felizes, para que tivéssemos vida em abundância. Então nós temos esse dever de ser luz. Tanto que na Bíblia fala muito sobre a diferença entre a luz e as trevas. E a importância da luz no meio das trevas, né? E isso é o que Deus espera de nós. Nós, pais, nós, mulheres que aqui estamos, que sejamos luzes. E também temos que pensar que muitas vezes os pais, eles se fecham à responsabilidade de serem luz ou de fazerem com que seus filhos sejam luz também. Então muitas vezes, talvez até por ignorância, por falta de conhecimento, por um cuidado excessivo, nós privamos de nossos filhos que eles resplandeçam as luzes deles. Então temos que cuidar com isso, não deixar ofuscar a luz que Deus já colocou na vida deles. Os pais precisam estar ligados na fonte. Vou ligar aqui só para a gente ter uma ideia. Tá. Para que a luz aconteça nas nossas vidas, precisamos estar ligados na fonte. Quem que é a fonte? Deus, ou Jesus, né? Então precisamos estar ligados. Estar ligados em Jesus é muito mais do que manter a Bíblia aberta em nossas casas, a Bíblia aberta, numa estante. É muito mais do que termos um quadro, um crucifixo na parede que fale sobre a morte de Jesus. É muito mais do que simplesmente sermos membros de igreja. É muito mais. Estar ligado em Jesus é ter Jesus como Salvador de nossas vidas, Salvador e Senhor. Muitas vezes nós temos Jesus como Salvador e não como Senhor. Então Jesus, ele quer ser o nosso Senhor, quer que as nossas vidas estejam totalmente ligadas a Ele. Nenhum pai e nenhuma mãe conseguirá fazer o filho brilhar se não partir desse princípio, de que eles precisam estar ligados à fonte. Outra coisa é que os pais precisam ser responsáveis.
Aqui você vai junto, também apagadinho, até que está longe, ele é bem pequenininho. Então a gente precisa, os pais precisam estar ligados no interruptor. Nenhum pai, seguir a Jesus significa fazer a nossa parte. Então, para que a luz acenda, a gente tem que ligar, né? Então, precisamos fazer a nossa parte. Nós temos deveres e responsabilidades a cumprir e a nos preocupar em relação aos nossos filhos. Então, acionar o interruptor é estar em alerta constante, é praticar a vida cristã. Então, muitos pais cruzam os braços em relação a isso. E é muito mais do que simplesmente cruzar os braços. E muitas vezes essa falta de responsabilidade, isso mostra a falta de responsabilidade dos pais. Muitos pensam estar ligados a Jesus só pelo fato de pertencerem a uma igreja. Então, como eu falei, só pertencer à igreja ainda é pouco. Trazer os filhos à igreja ou levar os filhos à igreja já é um passo muito importante. Mas a nossa parte temos que fazer em casa, diante deles. Porque senão nós teremos assim, responsabilidades a cumprir. E tudo isso vai trazer dores lamentáveis para nós futuramente. Agora, apesar de estar ligados na fonte e ter acionado o interruptor, se não tiver uma lâmpada, vou tentar seria uma lâmpada aqui. Se não tiver uma lâmpada aqui dentro, não vai fazer diferença. Então, só estar ligado à fonte, que é Jesus, só estar ligado, fazendo a nossa parte, que é o interruptor, né? Nós temos que colocar a lâmpada, acender. Se não tiver a lâmpada, a luz não chega até nós. No Salmo 119, 105, o que diz nesse salmo? Luz para os meus caminhos, né? Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, a palavra de Deus é a nossa fonte de sabedoria. Isso faz parte, né, irmãos? Faz parte. Então, muitos pais querem que os filhos sejam bem-sucedidos, mas não usam o instrumento certo, que é a Bíblia. Se preocupam muitas vezes em colocá-los em boas escolas, se preocupam que eles estejam fazendo grandes cursos, bons cursos, para prepará-los para serem futuros trabalhadores, futuros empreendedores, e muitas vezes deixam a leitura da Bíblia e a oração de lado. Então devemos pensar nisso também. Os pais precisam, além de tudo isso, ser humildes e confiantes. Por que tem essa garrafinha, esse pote aqui, esse vidro? Só para simbolicamente a gente pensar que a gente acende a luz numa casa e coloca essa luz aonde? No alto. Quanto mais alto o lugar de colocá-la, mais ela vai brilhar e iluminar a casa. Então para que isso seja feito, nós precisamos colocar os nossos filhos em lugar de destaque, é o sonho de todos nós. Mas isso requer de nós que tenhamos humildade, responsabilidade e confiança. E o Senhor quer que este ato de reconhecer que os filhos, eles foram incumbidos a nós, mas eles não são nossos. Os nossos filhos são do Senhor, né? Então nós temos que estar com isso em mente. Vivemos em tempos tão difíceis que os pais, por medo, super protegem os filhos, preocupados com os perigos que podem acontecer fora do lar. Então, essa super proteção da criança muitas vezes faz com que a gente impeça que a luz dele brilhe. Então, temos que fazer a nossa parte. Não podemos deixar de abordar aqui também que a maioria dos pais se preocupam tanto com outras coisas e não tem essa mentalidade de saber que a palavra de Deus, estando fechada do nada, só um livro a mais.
Se a gente tem a Bíblia fechada dentro de casa e só abre a Bíblia para levar para a igreja, a Bíblia é um livro comum dentro de casa, é um livro a mais. Mas a Bíblia aberta é a palavra de Deus falando para cada um de nós. Então quando a gente diz que a Bíblia é a palavra de Deus, porque é a palavra mesmo, é aquilo pelo qual o Senhor fala conosco. Na verdade, não há nada de errado nisso, de tentar colocar os filhos numa posição de destaque, que é o que todos nós desejamos de bem para os nossos filhos. Mas temos que estar sempre com esse pensamento, de que o mais importante para eles é fazer com que eles aprendam a ligar as luzes deles, aprendam a ser luz onde quer que eles estejam. Então vamos ter isso em mente, porque às vezes, assim, por falta de pensar mesmo nesse assunto, nós deixamos passar essas partes tão importantes. É sublime o privilégio de ser pai ou de ser mãe. Receber nos braços uma herança do Senhor, no caso da Amanda e do pastor. Algo lindo e extraordinário. Mas também não podemos fugir da grande responsabilidade que é cuidar dessa herança de acordo com a vontade de Deus. Que tanto os pais, como os filhos e como todos nós que aqui estamos, possamos deixar a nossa luz brilhar. A nossa luz brilhar para que ela seja vista, para que possamos iluminar outras pessoas que não têm esse brilho na vida delas. Ok? Agora nós vamos cantar um hino para encerrar. Tá? Vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me. Esse convosco, disse Jesus. Brilho celeste, glória divina, enche a minha alma com tua paz, com alegria, sigo cantando por Jesus Cristo, me satisfaz. Sombras em volta, nuvens em cima, o Salvador não ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, sempre ao seu lado vou caminhar. Brilho Celeste, glória divina, enche a minha alma com tua paz, com alegria, sigo cantando por Jesus Cristo, me satisfaz. Só me guiando, raios benditos e me conduzem para a mansão, mais e mais perto, mestre seguindo, tantos louvores da salvação. Brilho celeste, glória divina, enche a minha alma com tua paz, com alegria, sigo cantando por Jesus Cristo, me satisfaz. Aí, vou chamar o pastor e a Amanda para vir aqui na frente. Nós
estaremos orando por Continua eles. filmando. Tá filmando Realmente já. esse filho que vem do Senhor que possam ter a sabedoria de passar para Maria Sofia. Nós te louvamos, Senhor nosso Deus, por essa tarde maravilhosa que o Senhor concedeu que estivéssemos aqui, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que todas as oportunidades que nós temos vêm de Ti. Por isso sabemos que foi o Senhor que planejou que estivéssemos nesse momento na nossa vida reunidos aqui em louvor ao Teu nome, Senhor. Com a alegria de vermos esse casal tão lindo, tão maravilhoso, Senhor, recebendo de Ti esta herança que é a Maria Sofia. Permita, Pai, que ela possa vir ao mundo com grande alegria, Senhor, que possamos ver os Teus servos felizes. Cuide da Amanda, Senhor, no momento do parto, Pai. Cuide da neném também, Senhor, para que tudo corra bem. Dê sabedoria aos médicos, Senhor, dê tranquilidade e que tudo seja feito com a Tua paz, com a presença do Teu Santo Espírito ali naquele momento. Nós assim queremos Te louvar e Te agradecer no nome de Jesus. Amém.